Eu gostaria de começar esse vídeo fazendo uma pergunta para você. Com quem você está guerreando as suas guerras? Você sabia que se lutar errado você poderá perder a batalha? Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal Uma Palavra para o Seu Coração. Que bom ter você aqui comigo para juntinhos aprender e crescer em conhecimento no nosso Deus. E hoje vamos meditar no tema Como vencer as batalhas que tenho enfrentado. Eu gostaria de ler o texto que está lá em Efésios 6, do 10 ao 12, e diz assim: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu não sei se você alguma vez já tinha lido esse texto, se você já viu alguém falar sobre esse texto, ou se você está vivendo esse texto. Talvez você nunca parou para pensar que a sua luta, tudo que você tem passado, enfrentado, seja com pessoas ou não, essa luta não é contra a carne, e sim contra principados e potestades, contra o que a Bíblia diz, dominadores do mal, nas regiões celestes. A sua luta não é aqui. Seja o que for que você tem lutado, não é aqui, não é na carne, é no espírito. E para ilustrar isso para vocês, eu quero contar um testemunho meu mesmo. Quando eu me converti, ao Senhor Jesus Cristo, depois de 1 ano só que o meu esposo também teve um encontro com Deus. Mas aí, logo que eu fui para Cristo, eu sempre fui muito assim de me envolver em tudo, Sempre fui envolvida. E eu era envolvida, sou envolvida até hoje no Ministério de Louvor, sabe? E aí primeiro dia que eu ia tocar na igreja, eu ia cantar na igreja, eu convidei meu marido para ir assistir o culto, para ir no culto, para dizer que era para ele me ver, vamos dizer assim, mas era com a intenção dele ouvir a palavra, porque, não queria saber de igreja, vamos dizer assim, essa é a visão que ele tinha. E aí ele pegou e disse assim para mim: olha, eu vou, me lembro o dia que é para ir que eu vou. E aí passaram os dias, eu orando por ele. Quando foi no dia de ir, ele chegou, eu fui me arrumar meus filhos e tal. E ele simplesmente estava deitado no sofá e eu peguei e falei para ele: você não vai se arrumar? Ele falou assim: não, eu não vou mais. Bem assim, sabe? Quando eu olhei para ele, eu falei: não é você que está falando comigo. Isso aí é o diabo que está colocando isso no seu coração. Ele está te usando para me frustrar, para me paralisar e para paralisar você também. O que eu fiz? Eu entrei dentro do meu quarto, levantei as minhas mãos para o lado que ele estava e comecei a orar, a guerrear, a batalhar. Eu olhava para o espelho assim e era como se eu estivesse vendo alguém ali na minha frente. E eu falava: em nome de Jesus, diabo, você vai soltar da vida dele. Você vai soltar dos pensamentos, do coração, da emoção dele. Você vai soltar da vida dele porque ele pertence ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus comprou ele na cruz do Calvário. E fui orando, fui declarando, fui falando que era para soltar da vida dele, do coração dele e tal. E assim, baixinho, mas em voz audível e muito brava, sabe? Aí acabei de orar, saí de dentro do quarto bem plena. Aí ele veio de encontro comigo e falou assim: arruma minha roupa que eu vou. E foi naquele dia que ele foi para a igreja e ouviu a palavra, e ali começou o encontro dele com Deus. Olha só que coisa linda. Então a minha luta não era com ele. Eu não podia simplesmente brigar com ele. Se fosse numa outra época, se fosse antes, eu, Cíntia, ia brigar com ele. Ia falar: mas você falou pra mim que você ia. E agora você não vai mais, você não tem palavra e tal. Mas não, eu não falei nada e eu fui batalhar. Aquela guerra que tinha se levantado naquele momento, eu não ia vencer na força no braço. Eu não ia vencer lutando contra ele. Eu fui guerrear contra a pessoa certa, contra o diabo que estava se levantando através da vida dele. A Bíblia diz que as nossas armas não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus.
Foi nisso que eu me agarrei e foi nisso que eu fui lutar, porque eu já conhecia esse texto da palavra. E quando diz: revista-se de toda a armadura de Deus para permanecer firmes contra as ciladas do inimigo, porque a sua luta não é contra as pessoas. A minha luta não era contra ele naquele momento. Se eu tivesse brigado com ele, talvez nunca ele teria encontrado Jesus. Por que eu tô falando isso para você? E esse foi só um testemunho. E eu nunca lutei contra quem estava se levantando contra mim. Eu sempre lutei com quem estava por trás da pessoa que estava lutando contra mim. E esse é o segredo para você vencer também as suas guerras. Talvez é um filho que tem problema com drogas, sabe? E aí eu já passei por situações de ter pessoas com problemas, né, de drogas na família. E muitas vezes a gente quer guerrear contra a pessoa. A gente não entende o porquê aquela pessoa está naquela situação. Não entende porque ela não se decide, não entende porque ela não sai daquele vício, daquele caminho. Mas se nós ficarmos lutando contra a pessoa, nós nunca vamos vencer a batalha, nunca. Todas as vezes que eu guerreei corretamente, porque a Bíblia diz isso, que a nossa luta não é contra os seres humanos, não é contra as pessoas. A sua luta não é contra o seu marido, não é contra a sua mãe, seu pai, não é contra os seus filhos, não é contra o seu chefe, não é contra o seu vizinho, não é contra aquela pessoa que te persegue, não é. A sua luta é contra o diabo que usa a vida dela para te atacar, para se levantar contra você, muitas vezes causando calúnias, difamação, muitas vezes fazendo coisas horríveis pela sua vida. É contra ele que você tem que lutar, é contra ele que é a sua batalha. Nunca se esqueça disso. E eu gostaria de pedir, coloque aqui nos comentários se você tem enfrentado batalhas assim, se tem pessoas se levantando contra você. Quando você olhar para alguém te afrontando, não olhe para ela, mas olhe para o que está por trás dela. E é assim, a nossa vida, a gente precisa entender que do mesmo jeito que tem o reino físico, existe o reino espiritual, e ele é mais real do que a gente imagina. Sabe aqueles desenhos que você já viu várias vezes, que de um lado tem um anjinho, do outro lado tem o diabinho? É assim, literalmente, vamos dizer assim, é assim que funciona. Então anota aqui, coloca aqui embaixo qual tem sido a sua batalha, qual tem sido a sua guerra. Tenho orado pela sua vida. E de todo o meu coração, eu desejo que a partir de hoje você comece a ver as coisas de uma outra forma. Os seus celeiros, às vezes, a sua casa está passando por necessidade, por dificuldade. Levante as suas mãos e clame. Fale: eu declaro prosperidade sobre a minha vida. Eu declaro prosperidade sobre a minha casa. Uma autora muito famosa, Joyce Meyer, ela fala assim, que não basta apenas a gente não dizer coisas ruins na nossa casa. O mais interessante ainda é você profetizar coisas boas. Profetiza sobre a sua casa. Levanta suas mãos e profetiza: os meus filhos é uma bênção, o meu marido é uma bênção, sabe? A minha casa é uma bênção, o meu trabalho é uma bênção, eu declaro os meus celeiros cheios. É isso que você tem que fazer. Eu não sei se você já ouviu o filme Quarto de Guerra. É isso, a mulher lá do filme. Se você não ouviu, eu indico você a ver, se você não assistiu ainda. Mas no filme você vai ver que uma mulher ensina a outra mulher a batalhar na batalha que ela está tendo no casamento dela. E é incrível. Aquilo que acontece no filme é o que acontece de verdade. Quando você guerreia contra a pessoa certa, você vence. Isso é lindo, gente. Isso é lindo. Por isso que eu gostaria de ensinar isso para vocês. Isso é uma coisa que eu falo com propriedade, porque eu vivi isso. Uma coisa é eu falar de algo que eu não vivi, eu não experimentei, mas isso não. Eu vivi, eu experimentei, eu desfrutei disso. Eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai viver as mesmas experiências e vai voltar aqui para me contar, tá bom? Eu gostaria de ficar falando com vocês por horas aqui, porque esse tema é algo que eu gosto muito, porque como eu disse, eu vivi na pele. Amém? Fique com essa palavra no seu coração, medite sobre essa palavra. Quero convidar você a passear pelo canal e a ver as outras mensagens que tem aqui, porque cada uma delas vai ensinar alguma coisa para você, assim como ensinou para mim também. A palavra do Senhor, ela não volta vazia e não vai ser diferente com você. Eu tenho certeza que ao cair no seu coração, será como cair em uma terra frutífera, que dará frutos em nome de Jesus. E eu quero orar com você.
Jesus, eu sei que muitas vezes nós temos batalhado de forma errada, mas a tua palavra, ela tem o poder de nos ensinar, de tirar todas as vendas dos nossos olhos. Se há alguém aqui, Pai, que está ouvindo essa mensagem, ela tem lutado errado, eu te peço que o Senhor ensine a ela e que a partir de hoje ela venha tomar posse das armas espirituais que diz a tua palavra que é poderosa em Deus e venha lutar as guerras certas. Que ela não venha mais lutar contra as pessoas, mas contra principados e potestades nas regiões do mal que tem se levantado contra a vida dela. Ensina, Senhor, essa pessoa a entender que a luta dela não é contra o filho, contra o marido, contra a esposa, contra o chefe, contra o pai, contra a mãe, contra o vizinho. Não, essa luta é contra o diabo e ela vai vencer. Eu declaro céus abertos sobre a casa dela. Eu declaro prosperidade. Eu declaro vida. Eu declaro paz. Eu declaro em nome de Jesus por terra todo vício, todo aquilo que vem para roubar a paz desta casa. Eu declaro por terra em nome de Jesus e eu profetizo bênção sobre bênção. Eu profetizo o milagre do Senhor sobre este lar. Eu profetizo as tuas mãos de amor, abraçando, acolhendo, restaurando esta família, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito, muito a sua vida, que você continue assim, com o coração aberto para aprender a palavra do Senhor, que o Senhor te dê direção e discernimento. Não deixe de comentar aqui, de pedir oração, quem sabe, estamos aqui para orar. E se fez sentido para você, se inscreva aqui no canal, curta este vídeo, compartilhe com mais pessoas, porque só assim o YouTube vai entender que é relevante esse conteúdo e ele vai entregar para mais pessoas. Tem muitas pessoas precisando ouvir isso e aprender a lutar diferente para ganhar suas guerras de fato e subir no pódio em nome de Jesus. Amém? Olha, eu fico por aqui e agradeço porque você mais uma vez esteve aqui comigo. Se você chegou até o final da mensagem, deixa um amém aí e eu vou ficar muito feliz em te responder, tá bom? Deus abençoe, um beijo no seu coração, até a próxima mensagem, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o meu e o seu coração. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!